Pessoal, nós temos que agradecer ao nosso patrocinador, Kion Sistemas Inteligentes, que patrocina esse nosso podcast. É um prazer tê-los aqui com a gente. E a Kion, Anima, é especializada em automação contábil, né? Você tem a sua empresa, seu sistema de contabilidade, você que é contador, folha de pagamento, contabilidade, área fiscal, veja os sistemas inteligentes da Kion. É top. Valeu. Valeu, obrigado, Kion. Olá, sejam bem-vindos ao Conectando. E meu amigo Lima? Desmistificando. Nesse caso, a reforma tributária. Vamos deixar claro que agora nós vamos desmistificar a reforma tributária. Pessoal, que alegria estarmos juntos, começando aqui com vocês esse podcast que vai tratar de vários temas, que a palavra desmistificar é complexa desse país, né? Nós estamos no país de maior complexidade fiscal e tributária do mundo. É mais fácil estudar física quântica do que estudar isso que nós estamos falando. Mas para vocês, tudo isso vai ser muito simples, porque nós estaremos aqui sempre trazendo para você um tema, e um tema que vai ser muito legal de ouvir. Hoje nós estamos aqui para fazer o primeiro programa, e o primeiro programa nós temos que apresentar o que é o Conectando e Desmistificando a Reforma Tributária, que é a nossa primeira trilha. Nós estamos dedicando esse programa hoje para falar um pouco sobre a reforma tributária. Mas o Conectando, ele vai trazer diversas trilhas para vocês. Nós vamos estar tratando sobre sucesso empreendedor, vamos estar tratando sobre inovação e tecnologia e sobre liderança executiva. Mas hoje nós também vamos estar aqui entrevistando uma pessoa que é um dos nossos aqui apoiadores, um grande amigo, um grande empresário, e uma pessoa que agrega todas as trilhas, ele agrega reforma tributária, sucesso empreendedor, inovação, tecnologia e liderança executiva, que é o Maurício Frizarin, que estará conosco aqui hoje, o Maurício já está, né, está aqui conosco, e nós vamos conversar bastante. Lima, vamos lá, fala um pouco para nós sobre o nosso programa, fala um pouco aí sobre a reforma tributária, que é o enigma da pirâmide, né? O que nos espera no final das contas com essa nova chegada aí que os contadores e os empresários ainda não estão, acho, caindo a ficha como isso é sério. Bom, primeiro acho que explicar, contextualizar o nosso programa, né? A nossa ideia é ter um bate-papo aberto, gostoso, simples, para que você, empresário, você que participa junto com a gente desses episódios, desse podcast, de uma forma descomplicada, venha junto com a gente, acompanhando, como o Donizete disse, vários temas, né? Entre eles, como hoje a reforma tributária, nós vamos trazer essa coisa simples, sem muita complicação para você, convidados ou episódios mais simples entre nós dois vamos debater aqui, vamos conversar um pouquinho mais com vocês. E esse espaço aberto para você, empresário, aprender, trazer ideias ou trazer questões sobre essas questões de liderança executiva, inovação, tecnologia, mas hoje especificamente com esse nosso convidado, o Maurício, falar um pouco da reforma tributária, né? Contextualizar um pouco da reforma tributária, emenda constitucional 132, aprovada no final do ano passado, lá em dezembro, e agora com a aprovação da emenda constitucional, temos o PLP 68, que é a regulamentação da reforma tributária. No final do mês de julho, no dia 10 especificamente, foi aprovado o texto lá no Congresso, um texto que separou lá o texto proposto pelo Ministério da Fazenda, pelo governo, que estabeleceu uma alíquota lá de 26, sugeriu uma alíquota de 26,5%, enfim, e trouxe alguns produtos como a cesta básica, veio a carne na discussão, enfim, tudo isso colocou e agora foi para o Senado a discussão da reforma tributária. Logicamente, essa grande discussão indo para o Senado, meio que começa tudo de novo. Então, assim, a ideia trazer no nosso convidado hoje é uma visão empresarial, empresário de tecnologia. A gente vai ter uma transição complexa, quase 10 anos de transição, 2 sistemas trabalhando. A gente quer ver nesse bate-papo um pouco da percepção dele como empresário da tecnologia, uma empresa super bem conceituada, qual a visão dele como empresário, como tecnologia,
que vai ter de oportunidade, né? A gente empresário da contabilidade, né, Donizete? O que a gente vai ver ter de oportunidade? A gente está vendo grandes oportunidades. Nós vivemos essa realidade, nós sentamos no outro lado. E agora queremos ver nosso convidado aí, quais são as perspectivas dele. E Maurício, faz a sua apresentação. Aí, muito obrigado pela presença e faz a sua apresentação. E lembrando que o homem é poderoso, hein? Isso aí, com certeza. Esse daqui, ele é piloto de avião caça. Então, por favor, vamos... Não é só tecnologia, o homem é o cara. Com emoção. Maurício, por favor. Obrigado Lima, obrigado Donizete pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e discutir, né, esse tema que é tão importante para a classe contábil, enfim, para o Brasil inteiro, né, e desmistificar, né, muito legal ter vocês desmistificando isso, porque realmente é mega complexo. Eu não sou especialista nesse tema, mas eu tenho uma ideia geral, né, o que nós conversamos, realmente vai ser um monstro, né, bom ter vocês para desmistificar isso. E você é formado em Harvard, você desenvolve, né, sistemas aqui de alta tecnologia, então fala um pouco para nós como que é esse seu universo, porque você abraçou a causa, entende que nós trouxemos você aqui porque você representa o que nós temos de inovação hoje no Brasil. Eu queria ouvir um pouco, porque vai ser um inferno de Dante, ninguém ainda, eu não sei se caiu a ficha ou ainda não é o momento de cair, mas nós sabemos que nós vamos enfrentar uma fase muito difícil. Porque nós teremos que trabalhar com 2 sistemas tributários e, além de tudo, a burocracia no Brasil é muito grande. Então, já que você trabalha com a Kion e está aí trazendo essas propostas, como que é essa trajetória e como que você encara, como que vai ser essa mudança, para a gente encarar isso aí? Você entende como uma simplificação a reforma tributária nesse momento, ou depois da transição? Você enxerga isso? Eu acho que agora, principalmente para as empresas de software, para os escritórios contábeis, vai ser uma complicação, né? Vai ficar muito mais complexo por ter que fazer duas vezes a mesma coisa, né? E aprender, continuar fazendo o que está fazendo e adicionar a reforma em si como um paralelo, né? Isso vai ser muito desafiador, mais até do que foi o e-social, por exemplo, que foi um complicador para as empresas de software, por exemplo, e também para os contadores, né? Graças a Deus nós estamos em 2024, né? A gente estava conversando antes aí sobre como era isso antigamente, né? Quando eu comecei a primeira empresa de software, inclusive para contadores, em 1990, a gente desenvolvia software numa linguagem chamada Clipper, né? Não tinha nem Windows, era DOS ainda, e usava disquete. Não vamos dizer que eram bons tempos, porque não eram bons tempos. Não era mesmo, mas você imagina, eu fico imaginando uma reforma tributária naquela época. Porque olha só o que acontecia, nós tínhamos que desenvolver o sistema, né? Entender a legislação, fazer a adequação ao sistema, gravar o disquete, colocar numa caixinha e mandar pelo correio para os contadores, né? Para os escritórios contábeis, enfim, para os usuários do software. Então você imagina ter que fazer isso e, então assim, de quando você fez, testou, enviou, o contador vai receber quase uma semana depois, tá certo? E aí, se tiver qualquer problema ou qualquer ajuste, mais uma semana. Imagina nos dias de hoje se isso seria possível. É simplesmente impossível. Seria inconcebível, né? Exatamente. Então, assim, mesmo hoje já é um desafio, né? Mas hoje, na era da internet, inteligência artificial, softwares com possibilidade de ser, né, separado em microserviços, né? Que cada microserviço é como se fosse um software, né? Esse foi o jeito que nós desenvolvemos hoje. Por que isso? Nós conseguimos usar muitas linguagens, né? E conseguimos fazer pequenos blocos no sistema, que são os microserviços. Então, por exemplo, esse bloco aqui ele faz um cálculo específico, esse outro faz um outro cálculo, né? Que não necessariamente numa mesma linguagem de desenvolvimento. São engrenagens de uma máquina, né? Uma roda a outra e vai fazendo a máquina funcionar. Exatamente. Então, isso muda muito, nessa tecnologia facilita muito para a gente em termos do desenvolvimento do software, né? Não descomplica nada, até é mais difícil desenvolver desse jeito do que desenvolver os softwares como eles eram até então. São monoblocos, né? Assim, você começa com uma mesma linguagem, ele é um software inteiro feito com uma única linguagem, como se fosse um bloco só, né? Qual que é o problema disso? Você tem que atualizar esse bloco inteiro. É como são os softwares, até hoje a maioria dos softwares ainda são assim. Esse software tem que ser trocado inteiro. Você arruma um pedaço dele, é claro, mas você envia para o cliente o software inteiro, como a gente fazia antes
por exemplo, com o disquete. Agora não, nós conseguimos pegar só um pedaço do cálculo que influenciou de uma tela, alguma coisa, e subir só aquele pedaço. Isso garante a integridade do sistema, todo o resto continua funcionando e você só altera aquele microserviço. Então, hoje para nós vai ser muito mais fácil, né, o desenvolvimento. Não que a legislação, obviamente, seja fácil, não vai ser fácil para ninguém, né? Mas assim, a tecnologia nos propicia melhorar muito. E nós conseguimos, por exemplo, atualizar o software, colocar online e todos os clientes, naquele segundo, passam a estar com o software atualizado. Então isso ajuda muito. Nós vamos trabalhar, por exemplo, fazer turno, virar 24 horas ou no final de semana, subir e o contador nem percebe que nós atualizamos, né? Assim, você consegue ter uma velocidade muito grande da entrega do sistema. Mesmo que, por exemplo, aconteceu um problema, a gente consegue subir uma outra versão muito rápido e resolver o problema de todos ao mesmo tempo. E isso a tecnologia, assim, avançou muito e ficou muito, muito melhor do que era antigamente. Apesar da legislação continuar igual, né? Continuar piorando, aliás. Ela está cada vez mais complexa, né? Agora, você vê uma oportunidade, porque assim, hoje o sistema como contabilidade virou commodity, então você tem muita concorrência, muita empresa de software, e assim, todas essas mudanças a gente vê como, muitos entendem como oportunidade, outros nem enxergam talvez como oportunidade, mas assim, trabalhar com 2 sistemas, muitos contadores estão falando, mas eu não vou conseguir cobrar 2 honorários, por exemplo, né? E na parte de tecnologia, você desenvolver 2 sistemas em paralelo, trabalhando juntos, isso você vê como oportunidade, você vê como uma complexidade, as empresas vão conseguir repassar isso para os seus clientes de tecnologia, enfim, isso é uma oportunidade. Como é que você vê isso no futuro próximo, nos próximos 10 anos, né? Bom, só, né? Vão ser 10 anos. 10 anos, né? Eu vejo assim, vai ser uma oportunidade para nós, pelo fato de ter um software mais moderno, né? Sim. O topo da tecnologia. Então, para a gente, vai ser, vamos dizer assim, no mínimo mais fácil do que vai ser para qualquer outra empresa de software que tem um software baseado desatualizado, no método velho de desenvolvimento. Tá. Né? E o legal é que você está entrando com um software que está sendo desenvolvido no momento em que as coisas estão nascendo, ou seja, já vem desenvolvendo há um tempo, mas ele já está sendo preparado já dentro desse momento. Então, com tecnologias atuais, né? Eu costumo dizer que os softwares que existem no mercado muitas vezes são que nem aqueles radinhos antigos, o cara põe uma luzinha de LED e fala que ficou moderno. Seu não, você construiu dentro de uma nova filosofia, né? Então assim, o que aconteceu, né? Lógico que o tempo também ajuda muito, né? Você entender como é, né? Então assim, são 30 anos de experiência, né? Esse é o 4º software que eu estou desenvolvendo na carreira para escritórios contábeis, né? Então, na primeira empresa foi a versão DOS, depois foi uma versão Windows, depois foi uma outra versão, né? Trocando de linguagem, ainda nessa mesma tecnologia de um sistema monobloco, como eu falei, né? Como é hoje. E aí, depois de estudar muito e passar por 3 softwares, desenvolvimento de 3 softwares, e entendendo como é essa rotina das atualizações de legislação, falei, não, eu preciso desenvolver alguma coisa que eu demore muito mais para fazer, mas para dar a manutenção para o dia a dia seja mais fácil. Porque é natural, né? Por exemplo, qualquer programador de querer desenvolver o software rápido, para ir a mercado logo e vender logo. Só que depois você sofre com a manutenção desse software, né? E a manutenção é constante. O Brasil, né? Uma vez eu estava falando com um americano, e você muda muito a lei no Brasil, assim, muda todo mês. Eu vou assim, não, muda todo dia, né? Não é que muda todo mês, né? Muda todo dia, tem coisa nova. Se não é uma coisa na folha de pagamento de um sindicato local em algum lugar do Brasil, é uma alteração de legislação, é um produto novo, uma alteração, enfim. Tem o âmbito federal, estadual, municipal e na folha de pagamento local por causa de um sindicato. Então, assim, é muita variável ao mesmo tempo. Então, juntando tudo isso, eu vou montar um time e desenvolver um software com a última tecnologia focado em quê? Eu quero ser rápido para dar a manutenção desse software, atualizar ele para a legislação.
Essa foi a grande sorte, porque, óbvio, quando começamos a desenvolver, não sabia ainda que ia ter a reforma tributária. Mas, independente da reforma, o Brasil muda a lei toda hora, né? Assim, reforma todo hora. dia, Não né? é muita novidade. Né? Assim, não muda, simplesmente é pequena ou é grande? Agora, que ela existe, né? Assim, essa mudança existe a toda hora, toda hora. Então, esse método de desenvolver, eu acho que nos favoreceu muito, né? Vai deixar menos complexo, eu não vou falar fácil, mas menos complexo desenvolver. E mesmo desenvolvendo, por exemplo, um software que roda em paralelo, a gente não tem restrição, porque a gente não processa no computador localmente. A gente usa milhares de computadores dentro da Amazon que rodam em paralelo. Então nós conseguimos, mais do que o software ser, que eu falei, né, microserviços, cada pequeno software, ele consegue rodar em computadores diferentes, gerenciados pela Amazon AWS. Então, o que isso quer dizer? Que você consegue ter um processamento paralelo. Então você consegue ter um computador com um poder muito maior do que qualquer laptop ou qualquer servidor. É muito superior, por rodar em paralelo. Então assim, você consegue rodar muitos computadores ao mesmo tempo para fazer algumas tarefas, né? Você dividir e entregar muito mais rápido. E o tempo de retorno é o que manda, né? Porque vamos pensar assim, você tem numa ponta a empresa, na outra ponta o governo. O governo ele quer a informação, a obrigação acessória ou a arrecadação. Aqui na ponta ele não quer dor de cabeça, ele quer que as coisas dele estejam em dia. Aí você vem o contador, então a empresa pressiona o contador, cadê a minha guia, cadê a minha informação, cadê a minha certidão? O contador entra em pânico porque ele não consegue usar o sistema, ele vem na software house, né, no caso, falar com você, e você depende se o governo lhe deu o que você precisa para fazer aquela correção. Como que você administra esse inferno? Porque, cara, isso aqui não é de Deus, né? Porque é impossível, né? Você fica no meio, é um caos, né? Esse circuito, né, Leandro? É muito difícil. Eu vejo assim, você estava falando, servidor aumenta, tudo isso a capacidade de investimento tem que ser grande, né, Maurício? Sem dúvida nenhuma. O tempo todo, né? Porque assim, você vai aumentando, o servidor vai aumentando a capacidade de processamento, porque assim, o contador ele está lá, como você disse, o contador ele está cobrando também da software house, ele está exigindo cada vez mais, porque ele precisa do suporte da empresa o tempo todo atualizando o sistema dele, né? Então você tem que dar essa resposta muito rápida. Então o investimento também é muito grande nesse aspecto, né? Não, sem dúvida, o investimento assim é absurdamente maior. Tecnologia custa caro, para fazer isso do que fazer um software comum. O software comum você faz, ele processa em um computador, né? Você falou de avião, né? Assim, seria assim uma comparação de uma, por exemplo, você está numa rua com um carro. Ele vai para frente, vira para a direita e para a esquerda. Um avião, ele também vai para frente, vira para a direita e para a esquerda, só que ele também sobe e desce, né? Então você cria uma dimensão a mais para você trabalhar. Então é mais ou menos isso que nós fizemos. Quer dizer, a gente tem que gerenciar, o software tem que gerenciar esse processamento em muitos computadores ao mesmo tempo. Isso gera uma vantagem absurda, né, em termos de velocidade de processamento, né, o fato de fazer com microserviços, conseguir trocar, conseguir dar uma manutenção mais rápida, conseguir atualizar o software muito rápido para o nosso cliente. Mas para nós, para desenvolver isso, dá um trabalho muito, muito maior. Então, assim, o investimento para a criação do software é infinitamente maior, sei lá, 10 vezes maior do que se fosse fazer um software convencional, vamos dizer. Porém, o resultado também é 10 vezes melhor. Né? No caso, eu vi você num avião caça fazer um looping. O seu sistema dá esse looping também, porque eu falava, você vai para a direita, vai para a esquerda. Looping em sistema é complicado. Não é um looping que eu falo de ficar girando, não é isso? Eu falo que ele faz malabarismo com o avião. Você também deve fazer, porque ele não é... Você não é cartesiano, né? Você tem umas ideias fora do papel. Agora, assim, pensando de forma de tudo que a gente está falando agora, vem falando, de forma resumida, para você, pelo que eu estou entendendo, a reforma tributária não vai ter um impacto muito relevante, porque é o teu dia a dia, né? Só de uma forma um pouco mais ampla, porque todo dia vocês estão atualizando o sistema, mexendo com atualizações de
de legislação só vai ser um pouquinho maior, né? Acho que é isso, né? Não, basicamente assim, é o dia a dia um pouco mais complexo. Mais complexo, Demorando né? 10 anos. Demorou mais. E com o contador ficando louco na tua cabeça, né? Eu acho legal, porque quando eu era chefe de contabilidade de uma empresa multinacional, chegava o CEO e ele chamava a equipe e falava: pessoal, olha, eu quero que vocês se preparem, porque esse não foi um ano típico, tivemos um ano atípico. Então, nesse ano atípico, nós temos que nos preparar para as mudanças. Aí vinha no ano seguinte, ele fazia o mesmo discurso. No outro ano, depois de uns 4 anos, nós fizemos uma pergunta. Mas, senhor, o que é um ano típico no Brasil? Se todo ano que você vem fala que é um ano atípico. Eu acho que esse conceito de que a gente não tem uma regularidade nas coisas, né? Elas são muito instáveis, pelo menos nessa área tributária. Eu acho que isso, né, pesa para nós. Então, quem já desenvolve sistema, ou trabalha na contabilidade, ou é empresário, ele já está num nível, né? Eu falo que o Brasil não é para amador, mas ele já está num nível profissional bem alto, né? Você sente isso no dia a dia? Simples, sem dúvida nenhuma. Bom, para você ter uma ideia, uma empresa líder mundial de software para escritórios contábeis veio para o Brasil em 2018, né? E foi embora em 2022. Exatamente. Então, assim, você vê que, imagina, a empresa é líder global. Não é uma empresa que não é um aventureiro. Simplesmente é o número 1 do mundo que tem software para contador. Estados Unidos, Europa, México, enfim, todos os países do mundo, quase todos os países do mundo. E aqui não funcionou. E aqui foi embora. Porque assim, é de tão complexo. Não é pra assim, mim. a gente é número 1 em complexidade, longe do número 2, né? E a gente está agora, com essa reforma tributária, a gente vai destacar muito do segundo lugar em complexidade. Então, assim, isso que você falou é totalmente verdade. O Brasil não é para amador. E para muitos profissionais também não é. Né? Tem que ser herói aqui. Faz com que o profissional da contabilidade e o empresário desse país seja o melhor do mundo, né? Não tem como não ser. Mas, Lima, nós estávamos falando um pouco nos bastidores, né, sobre o sistema, né, tributário vai mexer muito no que nós temos aí. Nós vamos ter os programas tratando só mais detalhadamente, né, específico para cada tema, né, da reforma tributária, para essa trilha da reforma. Mas você vê o quê? Que com o ICMS agora, não tendo mais essa legislação de 27 estados, praticamente, né, vamos dizer assim, isso simplifica, no seu ponto de vista, o que hoje é um dos pontos mais difíceis de se administrar no Brasil na área tributária. Eu queria ouvir também o Maurício, porque isso no sistema também da área fiscal deve ter dado um impacto bem grande. Veja, eu acho que a legislação, o resumo da legislação, criando o IVA dual, né, que tem o tal do IBS, que unifica PIS, COFINS e o IPI, e o CBS e o IBS, que é o ICMS e o ISS, acho que cria esse IVA, né, que é o modelo mundial aí de 170 e tantos países. Eu acho que isso vai simplificar, depois dos 10 anos, óbvio, né? Depois da transição, unifica, cria desse comitê gestor, um tal de comitê muito parecido com o Simples Nacional, e acho que vai ter uma simplificação. Vai melhorar, vai simplificar, acaba com essa guerra fiscal. Lembrando que essa reforma é do consumo, na parte do consumo, ou seja, a cobrança do tributo vai ser por fora e no destino, então vai mudar radicalmente a forma que a gente cobra o tributo hoje. É uma outra cultura, né? Totalmente. Então, agora, o pessoal vai ter que acostumar, né? A alíquota de 26,5%, então você vai comprar uma caneta que vai custar R$100. Na hora, quanto custa essa caneta? R$100. Na hora que ele for pagar vai ser R$126,50. Mas como? Essa caneta custa R$100? Mas 26,50 é do tributo. Então as pessoas vão ter que se acostumar. O serviço que a gente está acostumado a pagar barato, né? Um serviço, cortar o cabelo, é R$100 para cortar o cabelo, na hora de pagar vai ser R$126,50. Quando você desonera um lado, entendeu? Então teve alguns desequilíbrios, né? Então o serviço foi desonerado, transferiu um pouco da tributação da indústria para o serviço, isso aconteceu.
Então, alguém está pagando essa conta. Então, o serviço foi onerado, mas vamos dizer, no frigir dos ovos, eu acho que vai simplificar, o Brasil vai melhorar muito e vai simplificar bastante. Agora, isso vai ter um período de adaptação. Eu entendo que vai gerar inflação, vai ter dificuldade de adaptação, vai gerar sonegação. Eu quero 100 nota, porque eu não vou pagar 126 o meu corte de cabelo. Eu não quero a nota fiscal. Então vai ter essa adaptação. Por outro lado, o governo, aí entra a tecnologia, e aí eu também aproveito e emendo uma pergunta junto. O governo vai estar divulgando no projeto, divulga que vai ter muita tecnologia de geração de nota fiscal, como tem aqui em São Paulo, nota fiscal paulista, né, cashback. Isso, a de serviço que ainda não está. A de serviço vai entrar no sistema, né, automático, então o cara já tira lá o SATzinho lá, né? Então o governo tá falando muito, vai investir muito nisso, porque é importante para ele arrecadar. E eu coloco a inteligência artificial nesse contexto. Acho que isso vai ser um facilitador, porque a sua empresa divulga bastante isso, está investindo bastante nisso. A inteligência artificial vai ser um facilitador para tudo isso, Maurício? Não, sem dúvida. Assim, tudo que é repetitivo ou depende de uma análise de uma massa de dados muito grande, a inteligência artificial consegue ajudar bastante. Sabe? Entender esse Big Data, né? Essa montanha de informação, conseguir entrar lá e entender. Né? Então, nisso principalmente, nessa área, né? Nisso principalmente que a inteligência artificial ela é boa. Nós começamos a desenvolver a Kion desde o dia 1, né? Nós começamos em 2020, a desenvolver o software com inteligência artificial, quando ainda não era muito falado. Né? Em 2020 ninguém falava. Apesar de inteligência artificial ser de 1900 e nada, quase 1960, né? Muito tempo atrás, não era divulgada, porque precisava de um computador gigantesco para poder usar. Né? Lembra aqueles mainframes da IBM? Então, com a criação, né, desses... da computação na nuvem, né, que são milhares de pequenos computadores rodando em cluster, rodando paralelos, que era o que eu estava falando antes, possibilitou mais gente poder acessar a inteligência artificial. Você conseguia desenvolver com um custo muito menor do que era antes. Por isso que ela começou a popularizar. E aí veio o ChatGPT, que popularizou de vez e todo mundo tomou contato. Mas no fim do dia, o que interessa mesmo é a gente conseguir desenvolver o software, que hoje o nosso software tem inteligência artificial do dia 1, né? Sempre foi assim. Né? Então a gente tem muitos pontos do software que você não vê o que ele está fazendo por trás, mas tem muitos pontos que você tem o contato direto com a inteligência artificial dentro do sistema. Por exemplo, na folha de pagamento, você pode ir lá e dizer o que você quer. Por exemplo, quantas mulheres trabalham aqui na empresa entre 35 e 38 anos que tem um filho? Ele sabe, vai lá, vasculha todo o banco de dados e traz para você. E antes de você fazer um relatório desse, você tinha que programar, configurar. Claro que dá, você consegue fazer, óbvio. Você vai lá e olha e vê. Agora, quanto tempo você demora? É verdade. O tempo que você ganha. Esse é só um exemplo. O número de relatórios que você tem que estar preenchendo para N finalidades diferentes, não tem como prever. Então você tem que ter... E o cliente exigindo o relatório, preciso desse, cada um pedindo de um jeito, né? Hoje não, você simplifica. E aí você pergunta, faz um relatório, agora coloca o endereço, agora adiciona a cidade, agora põe em ordem de nome. E ele vai fazendo, vai te atendendo com uma linguagem natural e te dando o resultado. Então é para isso que serve, basicamente, né? Porque no fim, o que um bom software ele precisa fazer? Assim, o fato de usa inteligência artificial, em cloud, isso, aquilo, tudo isso só interessa se você conseguir fazer todo o seu trabalho de maneira mais fácil. Se você for mais eficiente com o software, se ele trouxer eficiência para o seu escritório contábil. Concorda que, no fim, é isso que te interessa. É ele conseguir conversar com o governo, apesar do governo não usar as melhores práticas de desenvolvimento de software. Não fala muito, né? O governo não fala muito. Infelizmente, né? Seria melhor se usasse uma tecnologia melhor, né? Mas não é o caso. Então, isso ajuda também nessa conexão com o governo, de ficar administrando para você,
né? A entrega dos documentos, olhando, ver se o documento tem alguma coisa errada, procurar um erro ou criar um padrão, ver o padrão que você usa e a hora que você sair de um padrão que você sempre usou, ele, opa, tem alguma coisa errada aqui? Dá uma olhada nisso aqui. Então, assim, esse tipo de coisa é para ajudar, né, o escritório contábil a entregar um trabalho melhor para o cliente, que no fim é isso que interessa. Né? A ferramenta, ela precisa, o software, ele precisa habilitar o escritório a ser melhor, a trazer mais clientes com o mesmo número de colaboradores. E quanto à segurança, como é que você está lidando com isso? Um brasileiro que também mora no exterior, mas você é um investimento nacional. E como que você lida, né? Aqui no Brasil nós temos uma grande dificuldade recentemente e nós paramos praticamente até os aviões, os aeroportos. Como que é ter essa segurança? Não é uma questão nacional, na verdade a segurança é uma questão global, né? Global, mas aqui no Brasil a gente tem, assim, às vezes uma dificuldade muito grande de lidar com essa... Até o governo já foi vítima várias vezes dos hackers, né? Dos ransomwares. Então, como que você lida com isso? Porque hoje eu falo que o mundo atual é maravilhoso desde que tem a internet e energia elétrica. Né? Acabou isso, acabou o mundo, né? Mas como que você lida? Porque, cara, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se fazer, né? É ter segurança. Hoje nós tivemos um investimento muito... Logicamente, isso é um desafio, né? É uma dor de cabeça, né? Até pensar nisso, mas nós fizemos um investimento muito grande em segurança, né? Nenhum software, nenhum sistema é 100% seguro. O que nós tentamos é ficar no 99,99 e mitigar risco em tudo que é possível, usando as melhores práticas do mundo. Por exemplo, nós usamos o CrowdStrike, que deu problema, nós usamos também aqui. Nós não tivemos problema, porque nossas máquinas estavam atualizadas e a gente é muito rápido se precisar. Nós tivemos problema aqui dentro, nos sistemas para cliente, zero, nenhum problema. Tivemos problema, para não dizer que não teve nada, 4 computadores dos nossos, de colaboradores aqui dentro, estavam com uma versão velha do Windows, né? E deu um problema local por 15 minutos, né? No computador do nosso funcionário, né? Porque a gente usa o mesmo CrowdStrike. Agora, no geral, não tivemos problema nenhum, e isso é mais uma série de medidas, né? Não é uma, nem duas, nem três, são centenas de medidas de bloqueio para você não ter uma invasão de hacker, né? Mas o que nós temos hoje em termos de segurança? Hoje é muito mais seguro dessa forma do que, por exemplo, você ter o dado dentro do seu escritório. Por exemplo, o escritório ele pode ter um curto-circuito, pegar fogo, pode ser roubado, pode acontecer um monte de coisa. O nosso software, ele armazena o banco de dados nos Estados Unidos, né, que é na Amazon, e ele replica em continentes diferentes. Ou seja, ele faz backup automaticamente em vários continentes. Então, para te dar uma segurança de recuperar a informação quando precisa. Exato. E mesmo usar ela, né? Por exemplo, você tem o servidor está nos Estados Unidos, tem servidor no Brasil, tem servidor na Europa, eu não sei nem onde é, mas enfim, na Europa eles não dizem onde é. E aí o nosso dado está lá. Quer dizer, se você tiver um problema no servidor principal, que é nos Estados Unidos, você simplesmente muda a rota para a Europa e o sistema continua funcionando. Você tem um backup. Entrou um ladrão no seu escritório, roubou computador, vandalismo, enfim, ele vai embora. Ok, é ruim, é péssimo, mas você pega um computador na loja, abre ele e continua usando o sistema. Então você vê que, aliás, o escritório pegou fogo, você trabalha de casa. Então, e nada aconteceu com os seus dados. Pelo menos seu escritório continua. Ah, você perdeu o computador? Sim. Perdeu Ok, mas você não perdeu o seu negócio. Porque o pior não é só perder a coisa física, é perder o negócio inteiro. Concorda? Tá tudo em nuvem. Você está falando, eu estou lembrando de um episódio. Meu escritório tem alguns anos, desde o meu avô. Eu sou um cara meio antigo. Mas eu lembro que, mais ou menos na década de 80, a gente tinha lá uns 30 computadores, fomos roubados. Na época que roubava o computador, né? Valia dinheiro, né? No tipo dezembro. Foi um inferno, foi o caos, porque tinha rede, né? Era rede novel, aquelas coisas, né? Putz! Ficamos até baixar o backup. Foi uma semana infernal. Porque não tinha nuvem, não tinha absolutamente nada. Hoje eu tô com o meu escritório aqui, né?
Exatamente. Então é muita diferença. Então acho que isso é muito bom. Né? Eu vivi na pele o que ele falou também. Eu estava viajando, recebi um telefonema, Donizete, acabou de cair um raio no seu escritório e queimou tudo, não tem nada funcionando. Eu falei, ai meu Deus, eu chamei uma equipe para ir lá trocar os equipamentos, óbvio, né? Seguro, mas primeiro você manda trocar tudo, eu acho que foram em menos de 8 horas, trocaram todos os equipamentos. Quando eu cheguei de viagem, o escritório estava funcionando 100% por causa desse conceito, né? Muita pouca coisa ficava na máquina. Ficar armazenado. E tinha também backup, o que estava na máquina. Mas se hoje o profissional, a empresa, não tem essa, vamos dizer assim, não tem essa facilidade, não trabalha dessa forma, eu diria que é impossível ele sobreviver ao mundo atual. Né? O profissional que armazena coisa na máquina dele é um profissional mal preparado, né? Porque ele está se arriscando. Né? E a gente tem muito profissional mal preparado, mas principalmente nos escritórios de contabilidade, os mal qualificados, a gente percebe isso, orienta, por mais que oriente, o pessoal salva na máquina, não faz backup, etc. Mas hoje tem tudo garantido, seguro, numa nuvem. Então, e antes era um mundo assim, a parte, né? Caro, né? Elitizado. Hoje não, hoje é acessível, né? Muito acessível. Foi isso que, né, esse barateamento no custo foi o que permitiu a inteligência artificial progredir, porque senão não ia acontecer, por questão de custo. Não é só questão tecnológica, é também o custo muito alto, ele inviabiliza muita coisa. Você quer fazer, mas não dá, é caro. Quer dizer, continua sendo caro, mas é muito mais barato do que era antes. Foi o caso do smartphone, né? Muita coisa só evoluiu quando todo mundo pôde ter um smartphone. Né? Não, e hoje o smartphone, se você pensar 10 anos atrás, ele tem mais poder de processamento do que um microcomputador há 10 anos atrás. É incrível. Não, e hoje o nosso sistema, você consegue usar, logicamente fica ruim, mas você consegue usar no smartphone. Né? No mobile. É incrível, né? Um iPad, um iPhone, funciona, não tem mais restrição, né? Hoje a tecnologia permite, por exemplo, nosso software roda no iPhone, roda no PC e roda no Mac. Né? Roda, se você tiver a geladeira com a tela, roda também. Se quiser, você usa o nosso software na geladeira. Então, você vê que a tecnologia, ela assim, evoluiu de um jeito maravilhoso. Assim, permite, né, você está na praia, se quiser, você consegue trabalhar, você consegue fazer uma reunião. Fazer uma pergunta provocativa para você, que eu acho uma aberração a resposta que você tem por aí, mas eu sei que você tem uma posição muito legal. Você vê que a tecnologia vai substituir o contador? Não. Na verdade, o que eu acho é que o contador com tecnologia vai substituir o contador sem tecnologia. Exatamente. Perfeito. Foi o que o Lima acabou de dizer. Né? Perfeito. Nós só temos dois tipos. Aquele que está atualizado, porque o computador, queira ou não, eu enxergo a IA hoje como se fosse uma bactéria. Ainda lá é uma ferramenta, mas ela é, vamos dizer assim, ela ainda cria uma sedução de algo que não é real ainda. Então é uma ferramenta que funciona bem. Mas quem não utiliza a ferramenta vai ficar para trás, e quem utiliza a ferramenta e entende que o conhecimento ele ainda é a melhor ferramenta, a pessoa que tem o conhecimento, porque não adianta nada você ir para o mercado e você não entender daquilo que você está falando. Né? Não porque... Eu escutei uma coisa uma vez, a contabilidade, a gente escuta constantemente, a contabilidade é uma ciência, a ciência não acaba, né? Então, os profissionais da contabilidade, eles têm que estar atualizados. É aquela coisa, se você não está atualizado e não enxerga as oportunidades, ele se acomoda, né, e fala, deixa, o mundo leva, né? Isso não é só contador, é qualquer profissão, nós né? chamamos de seleção natural. Né? Seleção natural, né? Aquela coisa do leão correndo atrás, né? Quem corre mais. Então, enfim, tem aquele que se acomoda, que é a maioria, e tem aquele que se prepara, que estuda, que cria coisas novas e está o tempo todo se atualizando. Acho que esse é o objetivo. Né? Eu tenho uma colocação boa, assim, para quem não entendeu isso ainda, muito fácil de explicar. Vamos lá. Você lembra que na década de 90 não tinha ainda computador no Brasil? Nos Estados Unidos já tinha, mas aqui estava chegando os primeiros microcomputadores. Você lembra disso? Em 80 e pouco, todo mundo usava o quê? Máquinas de escrever, calculadoras.
Esse era o escritório contábil. Certo. Eu sou Concorda? Neandertal, eu comecei moleque nisso aí. Era assim, né? Você calculava e datilografava. Você fazia o livro fiscal, você fazia um olerite datilografando. Tá. Aí surgiram os computadores. Alguns escritórios começaram a comprar o computador. Vamos chamar assim máquinas de contabilidade, né? Porque a máquina em si não tinha o sistema de software, a máquina que funcionava como... Então você comprava o PC e aí começou a desenvolver software, né? Na década aí de 90, bem no comecinho, final da década de 80, começo da década de 90. E aí começou-se a desenvolver softwares para o computador. O que aconteceu? Quem se adaptou, e o governo começou a complicar, né? Aí passou algum tempo, começou a ter complicações, porque veio a tecnologia, mas o governo veio com a complicação dele, que é o que ele está fazendo agora de novo. E veio com a complicação. O que aconteceu? O escritório que comprou o computador, que comprou o software, começou a usar, sobreviveu. Quem demorou muito, começou a perder cliente, começou a ter problema, e aí outros escritórios vieram e absorveram aquele escritório que não conseguia mais operar. Porque você perde um cliente, perde outro, você já está tomando prejuízo. E aí tem que fazer tudo à mão. Você precisa de mais gente, né? Porque você não consegue fazer. É mais custo também, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? Esses escritórios ficaram para trás. Sumiram e quem tinha tecnologia levou. Agora nós estamos vendo exatamente a mesma coisa. Talvez não esteja ainda tão claro, porque é outra época, né? Você já usa computador, enfim. Mas eu vejo exatamente a mesma onda que aconteceu então, em 1990, saindo da máquina de escrever e calculadora para o computador, agora saindo do computador, de um software convencional, para um software em cloud real, né, não é simulado, com inteligência artificial. Então, é a mesma mudança. Só que, lógico, essa mudança, você não enxerga... É imperceptível ainda, né? Ainda não está tão perceptível, mas muito em breve você vai ver que é impossível você viver num mundo novo sem ter esse tipo de tecnologia. Porque você vê assim, parece que caminha junto, né? A complexidade, ela vem junto, por exemplo, 10 anos atrás, ou 12, 13 anos atrás, não tinha o e-social. Como funcionava? Você entregava RAIS, uma vez por ano. Mais ou menos no carnaval. Eu lembro que eu tinha que trabalhar no carnaval, era horrível. Para entregar logo a RAIS. Não, né? O governo ajudou nesse aspecto. Ajudou o avanço das empresas de contabilidade. Porque o governo investiu em tecnologia. Você falou do e-social. Graças ao e-social, as empresas tiveram que evoluir. Né? Porque quem não evoluiu, você falou, não teve jeito. Quem não se adaptou, morreu. E aí, então, vem a tecnologia, mas vem também uma carga do governo de mais obrigações, e mais obrigações, e mais obrigações. Olha a diferença. Uma coisa é você entregar a RAIS, certo? Que eram todas as informações de todos os colaboradores, uma vez por ano para o governo. Outra coisa é você entregar, o colaborador mudou o endereço, você tem que avisar o governo. O social arrasta todo dia. Né? É para arrasta todo dia. Então, assim, como é que você faz isso sem uma tecnologia? Não dá. E agora... ver a reforma tributária. O que vai acontecer? Vai complicar mais ainda. Você imagina que nós estamos entrando na reforma tributária, muita coisa já está sendo dita como será, mas muita coisa ainda não está definido. Nós vamos estar num mundo de incertezas, com uma série de informações chegando, e você, no seu caso, vai ter que estar operacionalizando os sistemas para que eles estejam adequados, e do outro lado, o profissional da contabilidade tem que estar preparado para entender a regra, como aplicar a regra e como utilizar o seu sistema. Gente, olha, nós precisamos realmente hoje de ter uma nova visão, uma nova percepção do que é se preparar para o que está por vir e cair na real que a coisa não vai ser fácil. Mas aquele que tiver, né, conectado, né, vai estar, com certeza, ele vai ter mais facilidade. Bom, pessoal, nós estamos aqui quase estourando o tempo, hein? Porque o papo com o Maurício está muito bom, muito legal. É incrível. Mas vamos lá, nós estamos mais uma vez aqui, vamos deixar para vocês esse convite. Fique conosco, assista nossos programas. Esse podcast é um podcast muito gostoso. O Lima, você pode ver que é uma pessoa muito agradável, um ancião de grande qualidade. E nós estaremos juntos aqui, né, com o apoio aqui o Maurício está nos bastidores aqui conosco,
trazendo para vocês muita informação. Então, Maurício, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para todo mundo aí, porque você vai poder voltar aqui a hora que você quiser, né? Mas quero que você deixe uma mensagem. Você manda aqui, Maurício, você fica à vontade. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com você, esse papo super gostoso, né? Falando sobre coisa que a gente gosta muito, então é sempre, lógico, um prazer. E queria agradecer de novo, tenho certeza que vai ser um sucesso, parabéns para vocês, porque é um tema, assim, super relevante. Eu acho que não tem como um empresário contábil bem-sucedido ou um empresário não assistir, não ver isso, porque realmente, assim, não é uma opção mais, né? Assim, precisa estar por dentro, precisa ter essa informação, porque o que vem por aí é chumbo grosso, né? Assim, apesar que vocês falaram, apesar de muita gente não ter percebido ainda, mas vai ser um problema. Então, melhor assistir, melhor estar com vocês e entender isso, né? Quanto antes, melhor, com certeza. E junto com a Kion, né? Que a Kion está aí para dar esse apoio para nós. Legal, nós falamos hoje no nosso programa Conectando e Desmistificando de reforma tributária, mas vocês perceberam que veio inteligência artificial, reforma tributária sob o ponto de vista de um empresário de tecnologia, de uma empresa super bem conceituada, que está investindo muito, do empreendedorismo, né? Acho que de um grande empreendedor. Acho que é esse aí nosso programa, vai misturar de tudo um pouco, serão várias trilhas, mas as trilhas vão se cruzar. Então acompanhe com a gente, gostou? Deixe o seu like, mande seus questionamentos aí, vai estar no nosso rodapé e deixe a sua mensagem. Obrigado, acompanhe a gente. Se tiver dúvida, mande pra gente também. Valeu, pessoal. A gente responde. Fica com Deus. Um abraço. Obrigado, um abraço. Até a próxima.